Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Como você vai? Eu estou muito bem, e você? Fico feliz que esteja bem. Mesmo no lockdown, você ainda se sente bem. Esses são dias interessantes. Estou aguardando para ver o que acontece em seguida. Sempre há as pessoas negativas, mas não deveríamos estar empolgados com o que está acontecendo? Sim, tem seus aspectos positivos. Poderia iniciar com uma oração? Querido Pai Celeste, ao discutirmos os assuntos sobre a Tua verdade, especialmente a verdade para este tempo, oro para que estejas com as nossas ponderações e guie nossos pensamentos. Em nome de Jesus, amém. No episódio anterior, mencionamos que o Senhor trataria sobre o espírito de profecia em termos mais amplos. Mas antes disso, nós recebemos vídeos interessantes, entre outros do Dr. Shiva, do Dr. Buttar, e houve algumas perguntas sobre os QAnons. Eu não sei se o senhor sabe alguma coisa sobre isso. Sim, eu já sondei esses assuntos. Então, o que o senhor poderia nos dizer de interessante acerca das coisas que descobriu? Puxa, você está colocando a corda em meu pescoço. Me desculpe. Mas tenho certeza de que os telespectadores gostariam de saber. Por exemplo, o que o senhor ouviu falar sobre o quê? O que ouviu falar sobre os Anons? O que acha desses vídeos que falam que o Trump será arruinado e que o Illuminati será exposto e que o Dr. Fauci... E que a nova ordem mundial será evitada. Sim. E todas essas coisas. Bem, antes de entrarmos nisso, queria falar um pouco sobre a dialética hegeliana. Basicamente, o princípio é que se colocam opostos no mundo e, em seguida, esfregam-se os opostos um contra o outro até que finalmente obtém-se a síntese. O interessante é que, se estudarmos as obras dos jesuítas, por exemplo, ali como está registrado nos anais congressionais, eles declaram com muita clareza qual é o alvo deles, que é a destruição do protestantismo. Esse é o alvo dos jesuítas. Não devemos perder esse alvo de vista. Ora, qual protestantismo eles estão interessados em destruir no tempo em que vivemos? Qualquer protestante que não reconheça a supremacia do Papa, pois esse é outro de seus alvos declarados. Restaurar a supremacia do Papa. Logo, declaram com muita clareza ser a obrigação dos jesuítas escalar na hierarquia as posições de poder e onde podem atuar como instigadores de diretivas especiais que devem ter nos governos. É disso que trata as organizações como os Cavaleiros de Colombo, etc. É por isso que existem. É o alvo declarado deles. É por isso que William Barr, quando perguntado sobre sua afiliação aos Cavaleiros de Colombo, como já declaramos, ele disse, não iria interferir em sua obra, pois ele vai dar a César o que é de César. Mas como já falamos, só há um César no mundo atualmente, que carrega o título de César, o Pontífice Maximus. Portanto, ele deve ser César, pois tem o título de César. E esse é o Papa. Então, ao responder, vou dar a César o que é de César, ele não estava quebrando seu juramento que fez aos Cavaleiros de Colombo de nenhuma maneira. E os jesuítas fazem o mesmo. Eles declaram categoricamente em seu juramento de lealdade que vão defender os lados opostos de uma questão, até mesmo de forma agressiva. Parecerão estar em conflito e lutando um contra o outro, como cães e gatos. Mas na síntese que resulta disso, a Igreja-mãe será glorificada. Esse é o alvo. Mesmo até a morte. Até mesmo a morte, correto. Esse é o alvo declarado deles. É por isso que eu sempre me fascino quando vejo as pessoas que estão atuando nisso. E na palestra passada falamos sobre o Dr. Fauci, por exemplo. E nesses vídeos que você menciona, eles realmente criticam o Bill Gates e o Dr. Fauci, não é?
Eles dizem que essas pessoas estão em conluio e só têm uma ideia, que é vacinar o mundo inteiro e dar-lhes a marca da besta. Você sabe como o mundo cristão aí fora se sente quanto à marca da besta. Estão todos convencidos de que isso é um microchip, que será colocado na pele, etc. Esse é o grande temor. E se tivéssemos um Salvador agora? Alguém que surgirá e nos salvará desse pântano terrível, desse estado profundo de conspiração para fazer de todos robôs para que não possamos pensar por nós mesmos. Sabe, há vídeos sobre o FanVax. O FanVax. Isso, a vacina para os fundamentalistas. Uma vacina que interfere no gene e ajuda nas decisões no lóbulo frontal com respeito aos assuntos religiosos, etc. Faz com que todos sejam, como dizem, normais. Já vimos tudo isso. E vamos tratar de tudo isso. Deus quer que as pessoas tomem decisões baseadas na razão. Decisões emocionais são como o vento, que estão aqui hoje e se vão amanhã. É preciso ter uma base racional. Eu não acredito que Deus permitiria a humanidade ser vacinada a ponto de perder sua capacidade de tomada de decisão consciente. Deus não permitiria isso, pois se as pessoas não puderem fazer escolhas, não poderiam ser consideradas responsáveis. E Deus quer pessoas responsáveis. E se analisarmos o cenário, Dr. Fauci, como vimos, foi instruído em instituições jesuítas, e a administração também. Então, estão ambos no mesmo time, certo? Um está acusando o outro. E nesses vídeos, eles têm dito que a lei foi quebrada, que esses vírus foram fabricados e que foi um ato ilegal e que o único alvo deles é levar toda a humanidade ao seu sistema de lavagem cerebral, etc., etc. E vamos precisar de um Salvador. E esse Salvador é que. E ninguém sabe quem é que. Alguns dizem que é Donald Trump. Outros que é Kennedy, que morreu, mas que não morreu realmente e que vai ressuscitar. Essas coisas são fascinantes. E mesmo se fossem verdade, mesmo se realmente acontecessem, não mudaria nem um jota, porque ainda estão julgando ambos os lados da moeda. O plano principal não mudou. O plano principal não mudou. Eu diria, não se deixe distrair por essas coisas que por aí existem. É seu alvo declarado sempre acrescentar verdade a elementos de falsidade. Trata-se da coisa mais perigosa que há quando se mescla verdade e erro. É como acrescentar veneno a um suco delicioso. É o veneno que vai matá-lo, mesmo que seja um suco delicioso. Então, se analisarmos isso em termos da dialética hegeliana, sim, e daí? Temos bandidos e mocinhos. É como brincar de bom policial e mau policial. E se o Salvador aparece, dizendo que nos salvará de tudo isso, será que o mundo religioso se alegrará? Não dirão, finalmente, estamos nos livrando de todo o mal do mundo. Finalmente, alguém se levantará para prender todos esses traficantes de crianças, pedófilos, seja o que for, onde quer que estejam, quer no Vaticano ou na família real. Em Hollywood, não importa. Em Hollywood não importa, vamos prender a todos. Logo limparemos o mundo e nos dedicaremos ao que nossa Constituição é. Afinal de contas, somos um povo sob o governo de Deus. Sim, a moralidade trazida de volta. A moralidade de volta ao sistema. E a igreja dirá, aleluia! O Putin não está fazendo a mesma coisa? Não foi ele que trouxe Deus de volta à Constituição e disse, somos um povo regido por Deus? Não é isso um meio de unir o mundo e dizer, sabe, falhamos bastante, precisamos limpar essa sujeira, corrigir o que fizemos. E as pessoas vão olhar para elas como os salvadores, alguém que está corrigindo o que foi feito, seja qual for o nome que lhes atribua. Eles trouxeram paz ao mundo.
E a Bíblia fala sobre isso? Seja o Trump, seja o Kennedy, ou o príncipe, sejam quem for, quem se importa? O ponto é, de volta à moralidade, de volta ao reconhecimento de Deus no centro. Então, ao se reconhecer a Deus, também temos que adorá-lo. Então, por que não dedicar um dia de adoração a Deus? E qual é o consenso que há? Que dia deveria ser? O que estamos vendo no mundo? Domingo. Então, fomos salvos da marca da besta, o implante, apenas para sermos forçados a guardar a marca da besta, que é a decisão conectiva entre os preceitos de Deus e os preceitos de homens, uma decisão moral. Quem vai se beneficiar no final? A Igreja-mãe, por meio de sua dialética hegeliana. Eu analiso os atores e não estou muito interessado quem está falando mal de quem. Quem é fraco, quem saiu da lama. Vejamos os ex-diretores da CIA. Todos eles foram removidos porque eram parte da lama. Também foram instruídos em instituições jesuítas. Todos em instituição jesuítas. Não é incrível? Então, os jesuítas estão removendo os jesuítas? Não faz nenhum sentido. Somente à luz do conflito entre o bem e o mal é que podemos entender essas coisas. Mas se não acreditamos que há um conflito entre o bem e o mal, então vamos nos perder nesse labirinto. E se eles prenderem o Papa? Com base em quê? Tem esses rumores de que um mandato de prisão já foi emitido e que ele já desceu de seu posto, que está em auto-isolamento, por assim dizer. Entre os católicos, há os círculos conservadores que alegam que ele é um antipapa. O Papa Real ainda está de sobreaviso, ainda está ali, não se foi. O Papa Bento. Livros foram escritos. E mesmo entre aquelas pessoas que creem na verdade presente, declaram que é esse que vai se erguer e voltar ao poder. Sabe, que era e não é, e que vai voltar, etc. Seria o Bento. Sabe, eu realmente espero que estejam certos, pois essas pessoas vão dizer que o anticristo já está aqui. Não mudaria nada. Mas o fato é que não podemos pensar em termos dessas ideias futurísticas. E já não vimos que autoridades católicas de postos elevados, cardeais, foram presos? Alguns foram exonerados, como no caso da Austrália. E as pessoas erguem os braços e dizem, por que eles conseguem se safar com isso? Sim, talvez vejamos algumas dessas prisões de pessoas de status elevados e a correção das coisas e a volta à condição de padrões morais. Eu acho isso interessante, que pós o corona, os governos estão dizendo ter uma nova economia surgindo. Todos os governos estão dizendo isso, até mesmo o nosso próprio governo. Mesmo nosso próprio governo. Uma nova economia, uma nova era, tudo é novo. Um novo relacionamento entre governos. Tudo é novo, soa como uma nova ordem mundial sem uma nova ordem mundial, não é mesmo? Então, se uma parte vence ou a outra parte vence na guerra contra o Estado profundo, por assim dizer, entre outras, é na verdade irrelevante. Haverá uma nova ordem. Talvez não pareça com o que acham que pareceria, mas será uma nova ordem. E não será mais como todos dizem, que os negócios serão como sempre. E todos estão falando sobre uma semana de trabalho de 6 dias para compensar as perdas, etc, etc. Então, mais uma vez, estamos indo na mesma direção. Qual a sua pergunta? A lei dominical, de acordo com os adventistas. O Senhor acaba de mencionar uma semana de trabalho de 6 dias. Explique um pouco mais sobre isso. Será que a lei vai ser somente que só se pode e deve adorar no domingo?
Eu não teria problemas com uma lei assim. Constantino criou a lei que dizia que se deveria santificar o domingo e que não se podia trabalhar no domingo. Essa é a lei dominical. Na verdade, ele tinha algumas exceções nessa lei, mas era preciso guardar o domingo. Mas a Igreja Católica Romana não tinha as leis de Constantino. A Igreja Católica Romana declarou categoricamente que os cristãos não deveriam judaizar e ser ociosos no dia de sábado. Deveriam trabalhar nesse dia. E era a lei. Então, a lei antissabática da Igreja Católica Romana, na verdade, impunha o trabalho em 6 dias e o descanso no domingo. Essa é a lei que eu estou aguardando. Voltemos um pouco na história. Não muito tempo atrás, quando houve esse grande resgate financeiro, quando os governos resgatam os sistemas bancários e as nações entram em falência e tiveram que ser resgatados. Na Europa, houve grande consternação. A Grécia entrou em turbulência, a Itália. Todos esses países experimentaram grande turbulência financeira. Logo, o Banco Europeu gastou grandes quantidades de dinheiro para resgatar essas economias e seus sistemas financeiros. Uma das leis promulgadas era que deveria haver uma semana de trabalho de 6 dias. E se um governo não cumprisse com essas leis, eles estariam em conflito com o seu acordo dos bancos centrais, que emprestam o dinheiro. Eu acho interessante que os governos estão agora anunciando, como o nosso próprio governo anunciou, que estavam recebendo dinheiro do FMI, de todas essas grandes instituições bancárias. Nem por um instante eu creio que esses empréstimos vêm sem condições. Quem controla esses sistemas bancários? Quem é o dono do Bank of America? Não são os jesuítas que controlam essas coisas? Eles dizem que são os Rothschilds. O que a palavra Rothschild significa? Significa escudo vermelho. E se buscarmos na enciclopédia judaica, veremos que se trata de banqueiros do Vaticano. Esses são os judeus da linha de frente para o sistema do Vaticano. É Roma que controla os sistemas do mundo. Sim, é exatamente o que acontecerá com isso. E eu acredito que uma semana de 6 dias de trabalho será a resposta para a crise. E isso virá de país em país, até que, finalmente, por meio da liderança dos Estados Unidos, cada país adotará. Sim. E o governo da África do Sul emitiu um documento sobre educação. E um dos cenários, quando a pandemia terminar e puderem voltar à escola, é recuperar o tempo perdido. E as pessoas podem ser forçadas a ir para a escola aos sábados. Essa mesma sugestão já foi feita na Alemanha. Isso é algo que está acontecendo. Começa pequeno e vai crescendo. Mencionamos o pequeno tempo de angústia. E isso não é de uma vez. Vai entrando sorrateiramente. Vai entrando sorrateiramente. E quando menos nos dermos conta, já está lá. E quanto ao Papa? É possível que ele seja preso? Bom, como dizem, há um mandato de prisão em vigor contra ele. Eu preciso ver essas coisas antes de crer, pois há tantos ventos de histórias e doutrinas soprando por aí, que se tivermos que acreditar em cada uma delas, ficaríamos loucos. Mas como se diz, os católicos conservadores o consideram um antipapa, e que o verdadeiro vai finalmente sair da obscuridade, ou outro será eleito em seu lugar. Ou seja, qual for o cenário, isso não importa. Isso não importa. Ele ainda será a força moral no mundo. Se prenderem esse aqui, haverá um próximo. Sim, e quão melhor será, se quisermos pensar como eles, se tivermos agora esse sistema limpo, o lamaçal limpo. A igreja foi purificada de todos esses liberais.
E agora, estamos voltando a uma moralidade séria. Será que tudo voltará a resplandecer com o brilho das flores? Sim, podemos falar do espírito de profecia, pois o espírito de profecia tem muito a dizer sobre o Papa. E todas essas coisas que estão acontecendo, o Senhor se importaria de nos dar uma introdução do que consiste essa segunda perna do Adventismo? Sim, obviamente. Isso é uma batata quente. O espírito de profecia. Eu fiz uma série algum tempo atrás com François Duplessis sobre a luz menor e a luz maior, onde tratamos disso com muitos detalhes. Talvez você possa colocar o link para essa série. Farei isso para estudos adicionais. Também fiz algumas palestras no passado sobre isso. O dom orientador de Deus. Há uma palestra com todos os versículos bíblicos e tudo mais associado com isso, bem como os eventos que ocorreram. Se você colocar os links dessas palestras, as pessoas podem ter os detalhes, não temos que repeti-los aqui. Mas a pergunta é, por que o Adventismo alega ter um suporte profético adicional em se tratando dos escritos de Ellen White? Será que precisamos de algo como escritos inspirados para os tempos em que vivemos? Será que não precisamos deles? Se analisarmos alguns versículos bíblicos a esse respeito, vamos ao livro de Efésios, por exemplo, ou primeira carta aos Coríntios. Vamos primeiro a Coríntios. Ok, primeira aos Coríntios e vamos ao capítulo 1, que fala sobre os dons espirituais. E vamos ler a partir do verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi-me confirmado entre vós. Veja, temos aí o testemunho de Cristo, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o testemunho de Cristo precisa ser confirmado, a fim de que nenhum dom nos falte, ao guardarmos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos essa questão de dons espirituais. Efésios também fala sobre isso. Diz quais são os dons. Tem o dom da pregação, da cura, de línguas, de profecia. Tem todas essas questões. Se formos a Apocalipse, capítulo 17... Então, leremos ali, e esse é um versículo bem conhecido, que o remanescente que surge do grande conflito entre Cristo e Satanás, e a igreja é descrita sempre como a mulher, assemelhante a uma mulher delicada, a igreja, A uma noiva, a noiva de Cristo, correto? E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isso nos diz que essa cidade inimiga, reinará sobre a terra. Então, esse é um lado. E se formos ao capítulo 12, versículo 17, lemos que o dragão se irou contra a mulher. E aqui temos o povo de Deus sendo comparado com uma mulher. Ora, temos Babilônia comparada a uma mulher. É o sistema da igreja. E temos o povo de Deus, o remanescente, comparado com uma mulher. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então haverá esse embate entre os dois sistemas. E nos diz os atributos: os que guardam os mandamentos de Deus e não os mandamentos de homens. E têm o testemunho de Jesus Cristo. Ora, Paulo diz que nenhum dom nos falte ao aguardarmos a vinda do Senhor. Se formos a Apocalipse 19:10, lemos que o anjo, falando com João nessa revelação,
João está tão impressionado que cai aos pés do anjo e o anjo diz que ele não deveria fazer isso. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não façais tal. Sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, um dos atributos do povo de Deus, no fim, é que o espírito de profecia que Timóteo teve, que Paulo teve e que os profetas tiveram, se repetirá no tempo do fim. Para mim é fascinante que no período de tempo em que as mensagens dos 3 anjos entraram no mundo, quando o tempo profético de Daniel 9, a profecia dos 2.300 dias, veio ao fim, que foi em 1844, surgiram várias pessoas que saíram a profetizar. Joseph Smith, dos Mormons, Ellen White, dos Adventistas, os Shakers, todos estavam nesse período profético. E a pergunta é, como distinguir o verdadeiro do falso? Pois a Bíblia diz claramente que o remanescente terá esse dom e que aqueles que aguardam a manifestação do Senhor não terá falta de nenhum dos dons. Então, como determinar se alguém é ou não um profeta? Bem, estudando os atributos de um profeta. E a Bíblia nos diz claramente que devemos examinar os profetas. Por exemplo, se formos a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos ler o capítulo 19. Isso aqui é interessante. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstém-vos de toda a aparência do mal. Em outras palavras, a Bíblia nos diz que não devemos desprezar as profecias, e sim examiná-las. E como se examina? Critérios bíblicos. Com certeza. E quais são os critérios bíblicos? Bem, esses fatores externos, mas também a pregação. Muito bem, há fatores externos, mas também questões que surgem. Quando um profeta fala, deve estar em harmonia com a Bíblia. Nenhum profeta pode contradizer uma profecia anterior. Então, seja o que for o que o profeta diga, deve estar em harmonia com a palavra. Assim, se a Bíblia, por exemplo, diz que devemos guardar os mandamentos de Deus, e alguém profetiza e diz que os mandamentos de Deus foram abolidos, temos uma escolha a fazer. Qual vamos acreditar? O que o profeta diz deve acontecer. Há certas coisas, como profecias condicionais, como quando Jonas, que estava pregando e não se realizou, porque eles cumpriram as condições e se converteram. Então, o que os profetas pregam deve acontecer. Deve estar em harmonia com a Bíblia. A vida do profeta deve estar em harmonia com os princípios de Deus. Não dá para ter alguém vivendo uma vida licenciosa e se dizer um profeta de Deus, pois vivendo assim, não ouvem Deus falar, não é mesmo? Agora que o Senhor mencionou que o que um profeta diz deve se cumprir, para mim é interessante que eu já li alguns desses profetas e alguns deles até reconheceram que tem uma lista das profecias que não se cumpriram. Então eles mesmos se desqualificam ao reconhecer que algumas das suas profecias não se cumpriram. Com certeza. Então, como saber se alguém é ou não um profeta? É preciso seguir esses critérios bíblicos. Também há critérios físicos. Daniel descreve exatamente como um profeta entra em visão. O que acontece?
Se estudarmos Ellen White, ela foi investigada, não em algum recanto, mas em frente a milhares. Sim, e por médicos. Por médicos, e ela cumpriu cada um desses critérios. Ora, um desses critérios, que não se mostra de maneira tão direta a Bíblia, mas que é certamente o caso ao estudarmos os profetas, é que todos foram odiados. Não posso deixar de falar do pobre Jeremias, lançado numa cisterna, espancado num tronco, rasgaram seus escritos. Eles o odiavam. Sabe, um dos critérios é que os profetas nunca foram amados. Eles amavam as sepulturas dos profetas, mas não o que os profetas diziam, não é mesmo? O pobre Isaías foi cerrado ao meio. Então, qual é o caso com Ellen White? Há dois profetas que se destacam em sua época. Ellen White e Madame Blavatsky. Essas duas. E elas são contemporâneas. Uma pública numa revista intitulada Lucifer. Sim, Lucifer. Essa é Blavatsky. E a outra diz que não temos credo senão a Bíblia. Leia a Bíblia como ela é. Uma ergue a Bíblia, enquanto a outra a denigre. E Blavatsky era a favor do texto alexandrino e sinático. Com certeza. Blavatsky era a favor do texto alexandrino e dizia que as versões modernas e que aqueles que escreveram os manuscritos que deram origem a elas, que somente um cabalista conseguiria alcançar essa reescrita dos documentos. Então, tudo aquilo que foi escrito antes foi alterado. Para mim, isso é muito interessante. Ao analisarmos o inimigo, geralmente descobrimos a verdade por contraste. Então, se formos às páginas da internet dos grandes líderes e personalidades do mundo, por exemplo, as Nações Unidas, quem é exaltado ali? Ellen White ou Blavatsky? Com certeza Blavatsky. Todo o movimento teosófico, como Alice Bailey, Blavatsky e todos esses, temos todos esses templos como parte do movimento das Nações Unidas e da Terra. É completamente, terrivelmente oculto. Mas esses são os heróis do mundo. E os profetas que falam sobre a Bíblia, em confiança às palavras da Bíblia, que não temos nenhum credo a não ser a Bíblia, esse profeta é difamado e odiado. Em meu próprio caso, sempre conto a história de como passei a conhecer os escritos do Espírito de Profecia. Eu vejo que você tem um livro aí. A História da Redenção. A História da Redenção é um livro magnífico, com muitos de seus livros e escritos nele, tudo em uma única compilação. Ela é uma das autoras mais celebradas no mundo, a autora mulher que mais escreveu no mundo. Ela deveria estar entre as maiores autoras do mundo. Deveria ter recebido todo tipo de prêmio literário que o mundo poderia dar a alguém dessa natureza. No entanto, não recebeu nenhum. É interessante que até as transmissoras mais proeminentes de mídia e rádio têm dito isso. E não são adventistas, mas leram, digamos, O Desejado de Todas as Nações e que deveria estar entre os melhores livros da história. Mas o modo como eu a conheci foi por um colega que me ligou e usou uma linguagem muito pejorativa a seu respeito. De tal maneira que pensei, que interessante, por que tanta hostilidade? Então comecei a ler e nunca parei. Se você quiser saber se essa mulher foi inspirada, faça a si mesmo um favor. Leia O Desejado de Todas as Nações, O Caminho a Cristo, leia O Grande Conflito e com base no que você lê e não no que você ouve, tome uma decisão.
ao ler as páginas da internet tão terrivelmente negativas, se estiver baseando sua decisão nisso, não terá feito um estudo empírico. Isso está em harmonia com a palavra de Deus ou não? Por que a igreja remanescente precisaria de um dom norteador como esse? Pegue uma igreja. Não gosto de desmerecer as igrejas, mas é que algumas coisas são tão escancaradamente óbvias que me faz pensar, uau, e as pessoas ainda frequentam essas igrejas. Os mormons, por exemplo, Joseph Smith, pelo dom do pecado, o homem pode atingir a alegria. Sabe? Isso tem que nos fazer cambalear. Ou seu profeta, Brigham Young, que disse, o diabo contou a verdade sobre a divindade. Eu não queria que a mãe Eva deixasse de comer o fruto proibido por nada, pelo dom, outra vez, do pecado. Então você alcança alegria? Sabe? Tem algo escancaradamente errado nessa declaração. Então, sim, temos esse tipo de profecia por um lado, e todos estão bem felizes. Mas quando se trata de Ellen White, que exalta Jesus, a lei de Deus, de repente, ela deve ser um falso profeta. E há milhares de declarações de todas as suas profecias falsas. E há tantos outros livros escritos contra tais declarações. Dá para estudar isso infinitamente. O fato é que, se você pegar seus escritos e lê-los, eles o levarão para longe da palavra de Deus ou o levarão para a palavra de Deus. A propósito, qual a sua experiência? Bem, quando eu entrei no Adventismo, mal sabia de Ellen White. Ninguém sabe, não é? É um dos segredos mais bem guardados. E, finalmente, algo semelhante ao que aconteceu com o Senhor, aconteceu comigo. Havia pessoas que não estavam contentes por eu ter me tornado adventista e que me diziam o tempo inteiro que essa seita adora Ellen White o tempo todo, suas doutrinas e todas essas coisas. E eu dizia, eu nem sei quem é Ellen White. Posso te interromper um instante? Você está dizendo que não se tornou adventista por causa dos escritos de Ellen White? Você se tornou adventista por causa da palavra de Deus. Comigo também foi assim. Nunca tinha ouvido falar dela. Mesmo quando eu já estava na igreja, nunca ouvia falar nada dela. E mesmo quando eu estava na igreja, sabe, a maior hostilidade contra ela está na igreja. Aham. E isso lhe surpreendeu? Claro, porque quando comecei a ser confrontado e passei a ler Ellen White, eu dizia, uau, isso é incrível. Finalmente comecei a ler de verdade. E ficou claro para mim, é impossível que ela seja um falso profeta ao dizer essas coisas. E quando eu comecei a transmitir o que eu estava lendo e aprendendo, as pessoas na igreja começaram a se distanciar. Isso foi... O Senhor mencionou num sermão que fez, que Apocalipse 12:17 fala que eles têm o testemunho de Jesus. Não é somente que eles creem nos profetas. O Senhor disse ali que eles têm a posse disso. Deve estar presente neles, ou algo assim. Poderia explicar essa frase? Pois isso trouxe muita luz para mim. Sim, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho. Ora, se você tem, é porque faz parte de você. Ora, será que a Igreja Adventista, em suas crenças fundamentais, alega crer no espírito de profecia conforme manifestado nos escritos de Ellen White? A resposta é sim. E de onde vem a grande oposição a isso? De dentro ou de fora? De dentro, correto. É interessante que os mega pregadores do mundo
E podemos citá-los. Qualquer um deles, digamos, Billy Graham ou qualquer outro. Eles têm o desejado de todas as nações em suas prateleiras. E eles o estudaram. E alguns de seus grandes sermões vêm desses livros, mas ninguém sabe que foram basicamente baseados nos escritos de Ellen White. Então, por que é preciso que Deus coloque algo assim na igreja? Por que foi necessário que a igreja primitiva tivesse profetas? Por que foi necessário que a igreja deveria, além da palavra de Deus, também ser guiada pelo Espírito? Porque sempre que havia um profeta, eles tinham a palavra de Deus. Com certeza. Quando Paulo pregava aos judeus, será que ele pregava o que o Espírito lhe dizia ou pregava da palavra de Deus? Da palavra de Deus. Ele pregava da palavra de Deus. Para onde Jesus o enviou após a sua conversão? Ele o enviou para a igreja. O mandou para a igreja. Isso é importante. Então, sua convicção, aquilo do que você finalmente prega, vem da palavra de Deus. Mas como Paulo chegou a esse ponto? Pois ele usava a mesma palavra de Deus para perseguir o povo de Deus no início. O que mudou? Seus olhos se abriram e, por meio do espírito de profecia, começou a entender o que a Bíblia dizia sobre o Messias. Como ele viria, que sofreria, etc. Nessa confusão babilônica que temos no fim dos tempos, onde há milhares de igrejas, cada uma ensinando as coisas mais absurdas, como chegamos ao ponto onde voltaremos à sua palavra? Deus, em sua misericórdia, deu à sua igreja uma linguagem simples e direta que ilumina este livro. Então, é esse livro, a Bíblia, que é o meu credo. É na Bíblia que baseio minha fé. Mas para entender as nuances, por exemplo, quando se trata do modo como a Bíblia foi escrita, tipo e antítipo. Sabe, quando você lê a Bíblia, uma história é somente uma história. Que impacto isso tem se é somente uma história? É algo que ocorreu no passado. Mas e se for uma tipologia de uma realidade maior no futuro? Eu jamais teria descoberto esse belo aspecto da tipologia se não tivesse lido Patriarcas e Profetas. De repente, todas as histórias do Antigo Testamento passam a ter vida. Não são histórias mortas sobre o passado, mas histórias que iluminam o presente. E sem isso, eu não teria percebido. E é quando somos impulsionados a essa direção, começamos a ler este livro. E todo o livro passa a ter vida. Sabe, quando começamos a ler um livro, como Patriarcas e Profetas, ou até mesmo O Grande Conflito, se mantivermos a Bíblia ao lado, e sempre que ela ler ou se referir a passagens da Bíblia, e você ler as passagens, vai descobrir que quase metade, se não mais, de seu tempo será gasto na Bíblia. Exatamente, ela não nos afasta da Bíblia, mas leva-nos a ela. Ela é a luz menor, apontando-nos à luz maior. Não fosse o espírito de profecia, estaríamos muito confusos no tempo do fim. Com todos esses ventos de doutrina, estaríamos ouvindo os ventos, mas não a palavra. E essa é uma das razões pelas quais eu amo o espírito de profecia. Sabe, eu acho que as pessoas aí no mundo têm medo de profetas. Sim, porque há tantos falsos profetas. Esse é o problema. Sempre que ouvimos dizer que alguém é um profeta, não, devemos nos afastar. Pois esse versículo que Jesus disse para estarmos alertas aos falsos profetas, agora todos são falsos profetas. É como se não houvesse profetas verdadeiros. Mas ele diz, provai os espíritos, não desprezeis as profecias. Então deve haver um profeta verdadeiro, se a ordem não é desprezar. E se há um profeta verdadeiro,
temos que usar os critérios bíblicos para determinar se é verdadeiro ou não. Sabe, eu tenho pregado essa palavra já há uns bons 30 anos, não é? Não acha que cada coisinha negativa que seja remotamente possível não foi atirada contra mim? E algumas dessas coisas me impressionam. Claro, eu posso dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na terra e posso dizer, uau, esse aqui deve ser um falso profeta. Mas cada um que estudei, porque eu não quero ser enganado, cada um deles, ela tem sobressaído como a verdadeira luz. E a acusação é totalmente falsa, geralmente baseado numa total incompreensão, até mesmo do plano básico da salvação, na mensagem do santuário, por exemplo. Ou isso, ou uma citação fora do contexto. E isso acontece bastante. Eles não fazem isso com a Bíblia? Exatamente. É interessante, se depois de estudarmos documentos inspirados, como a Bíblia, como que se estuda isso? Adotam-se certos critérios. E isso se aplica também ao espírito de profecia. Não se devem tirar as coisas do contexto. A hermenêutica desempenha um grande papel, especialmente a interpretação histórico-gramática. As pessoas olham para a Bíblia como alta crítica. Eles vêm e analisam um versículo e dizem, e talvez se houver algo que pareça ser contraditório, vão dizer, mas isso não é verdade. Ao passo que, se nós realmente acreditamos na Bíblia e queremos saber o que a palavra tem a nos dizer, diremos, por que eu não estou entendendo o que está sendo dito aqui? Deve haver algo mais, eu preciso fazer um estudo mais aprofundado. E o espírito de profecia, os escritos de Ellen G. White, temos a mesma coisa. As pessoas vão pegar uma citação e dizer isso é o que ela disse, então ela deve ser uma falsa profeta. É preciso aplicar os mesmos princípios ao teste. Por que eu não estou entendendo isso? E então, aprofundar os estudos. Correto. Então, podemos ler declarações contraditórias na Bíblia e dizer que a Bíblia se contradiz. Certa vez, alguém me enviou um documento com cerca de 3.000 contradições na Bíblia. Ao ler algo assim, nossa reação é, uou! Você fica espantado. Na verdade, eu me dei um trabalho de analisar essas declarações. Não sei até que número cheguei quando finalmente percebi. Quer saber? Essas pessoas não entendem coisas muito básicas na Bíblia. Digamos, por exemplo, um dos evangelhos, você sabe, tem um evento descrito e dirá que foi nesse dia, hora, etc. E no outro evangelho, descreve o mesmo evento em diferentes horas e dia. Aí você diz, um dos dois está errado. E você o descarta. E faz uma grande parafernália quanto a como a Bíblia se contradiz e que nem mesmo dois evangelhos estão em harmonia. Aí, quando se estuda de maneira mais aprofundada, descobre-se que um está usando a contagem romana e o outro a contagem hebraica. Por isso o tempo é diferente. Como Daniel estava em seu 3º ano e Nabucodonosor em seu 2º ano, mas terminou sendo preso. Como é que pode? Algum deles deve estar errado, não é? Uma das declarações deve estar errada. É que na contagem babilônica, eles tinham um ano essencial, e em seguida contavam os anos. Não há desarmonia. É o mesmo que aplica a Ellen White. Dizem que ela se contradiz aqui e ali, mas se estudarmos bem, veremos que eles não conseguem entender a questão. Então, muito disso tudo simplesmente desaparece quando se faz um estudo mais profundo. Para mim, pessoalmente, quanto mais aprofundados seus estudos, eu já mencionei essa maneira hermenêutica de estudar e tudo mais, eu não a estudo assim. Eu só leio os seus livros. Como se apresentam? Como se apresentam. E é realmente impressionante quantos insights da Bíblia consigo extrair assim. A leitura de seus escritos só me trouxe bênçãos. Sabe, eu digo honestamente que, ao ler a Bíblia,
Já tive muita confusão em minha mente entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Se você ler o que Dawkins escreve, por exemplo, como ele odeia o Deus do Antigo Testamento e diz que a versão do Novo Testamento em Jesus não é tão melhor assim, porque um é sentimentalmente doentio e o outro é, sei lá, os piores nomes que ele pode imaginar. E quando começamos a ler o Espírito de Profecia, o caráter de Deus fica claro. E vemos que realmente não há desarmonia entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Há uma harmonia perfeita. E começamos a perceber como Deus opera e como Ele pensa. E todas essas supostas contradições desaparecem como névoa quando chega o sol. Fica muito mais claro e cheio de cores quando se lê o Espírito de Profecia. A Bíblia é muito clara dizendo que devemos crer nos profetas e prosperaremos. É Amós que diz isso. E eu acho, é exatamente isso. Se quisermos prosperar, Deus, em sua sabedoria, deu esse dom profético à última igreja, ao remanescente que guarda os mandamentos. Se esse mandamento não tivesse ali, então não pode ser o remanescente, pois, de acordo com os critérios, precisa estar lá. Goste ou não, precisa estar lá. Podemos usar a Bíblia como um martelo ou os escritos de Ellen White como um martelo. Dependendo do que citamos, podemos usar a Bíblia como o bálsamo mais aliviante sobre nossas feridas. Ou os escritos de Ellen White como o bálsamo mais aliviante sobre nossas feridas. Essa é a natureza da Bíblia de Deus. A palavra de Deus vai golpear-nos, machucar-nos, atar-nos e curar-nos. E ela fará o mesmo. Então, os dois espíritos estão em total harmonia entre si. Há uma repreensão e há amor. E há cura. E eu não gosto de estar sem isso, especialmente nos tempos em que vivemos. É interessante o Senhor ter mencionado isso, porque eu gostaria de dizer o seguinte: assim que lemos o desejado de todas as nações e passamos a conhecer a Cristo de verdade, então podemos ler outras coisas, como o livro O Grande Conflito, e podemos ver claramente qual que é o nosso rumo neste mundo. E isso não é amedrontador. Na verdade, é estimulante ver as coisas acontecendo diante de nossos olhos, as profecias sendo cumpridas e saber que Jesus em breve virá. O que é que o mundo diz? Analisemos atentamente ao mundo. Quando as coisas dão errado nesse planeta, e o tempo todo está dando errado, desastres naturais, etc., coronavírus, pode chamar do nome que for. A pergunta é, onde está Deus em tudo isso? Por que Ele não age? Será impotente? Por que não faz nada? Qual é o problema com Deus? Mas se entendermos isso à luz do grande conflito entre o bem e o mal, saberemos que Deus está totalmente no controle. Em total controle. E é tão reconfortante saber que o que estamos vendo acontecer no mundo é, na verdade, o cumprimento da profecia, mesmo parecendo tão ruim. Não entenderíamos o que está em jogo. É reconfortante, sim, como você disse. Certamente. Um último ponto que eu gostaria de fazer é que vai ser difícil, e acho que tenho que ter cuidado com as minhas palavras, mas vai ser difícil para qualquer um permanecer de pé nos dias que virão sem a Bíblia e o Espírito de Profecia. A fortaleza. Um sustenta o outro. E se tivermos ambos, então seremos mais fortes. Obviamente,
Ambos requerem obediência aos preceitos de Deus. Aos preceitos de Deus. E quais são os preceitos de Deus? Estão discriminados na Bíblia e claramente discriminados no espírito de profecia. Se os aplicarmos à nossa vida, então os canais de sua mente se tornarão mais claros e poderemos entender o Espírito nos falando através da palavra de Deus. Ele sempre fala pela palavra de Deus. Se o espírito de profecia não estivesse em harmonia com a palavra de Deus, eu jamais poderia aceitá-lo. Nem eu. Mas eu entendo que está em harmonia com a palavra de Deus. Então quero motivar os telespectadores a estudá-lo. A prova do pudim está no prová-lo. Pegue um livro, como O Grande Conflito. Se quer entender como você é salvo, leia o capítulo 7, em O Caminho a Cristo. Trata-se de o capítulo mais lindo. É tão protestante, tão evangélico, tão lindo, que ninguém pode entender equivocadamente o que Paulo está escrevendo no livro de Romanos ou em qualquer outra de suas epístolas que são tão difíceis de entender, mas assim que lemos um simples e pequeno capítulo no livro O Caminho a Cristo, tudo fica muito claro. Se quiser conhecer sobre Jesus, leia o Desejado de Todas as Nações. Se quiser conhecer sobre o Antigo Testamento, leia Patriarcas e Profetas. Se quiser saber sobre as questões atuais que acontecem diante de nossos olhos, leia O Grande Conflito. Essas são as coisas que fortalecem a mente com coisas boas. Não leia as Blavatskys deste mundo que glorificam Lúcifer. Leia aqueles que glorificam a Cristo. Amém. Posso encerrar com uma palavra de oração? Certamente. Querido Pai Celeste, que privilégio tê-lo em nossas vidas. Obrigado por nos abençoar. Obrigado por nos mostrar o caminho da Tua Palavra. Ajude-nos a ser boas luzes no mundo e a disseminar a Tua verdade entre as pessoas. Abençoe aqueles que assistiram a essa conversa e, por favor, nos envie o Teu Espírito Santo para nos proteger dessa Babilônia de ruídos que há no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificação. Para ver o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado e até a próxima.